E aí, pessoal, estamos de volta no segundo bloco. Eu estou aqui com o doutor Edilson Rubensberg, que está falando sobre a reforma trabalhista, que é muito importante esse tema. E hoje isso é possível. Quer dizer, os trabalhadores, a classe trabalhadora, pode assinar acordos coletivos até que contraria a legislação trabalhista. Né? É bem verdade que a gente se preocupa um pouco com isso, porque a força do empresariado, a força de negociação, a força de pressão do empresariado é maior que a do trabalhador. Não deveria ser, porque o trabalhador tem uma força imensa. Sim, né? Claro. Tem uma força muito grande, mas infelizmente a força do poderio ainda está com o empresário, ainda está com a burguesia. Né? E está, eu acho que deve, não é que não deva estar, acho que deve ser equilibradamente divididas essas duas forças. Mas, de qualquer maneira, eu acho que também é interessante o acordo coletivo poder contrariar a legislação trabalhista, né? Mas, com o tempo, a gente vai ver se isso causou um prejuízo muito grande ao trabalhador. Eu acho que isso tranquiliza também a classe empresarial como é que se diz? E vamos ver como é que fica esse aspecto na reforma trabalhista. Que é uma coisa que eu considero positiva, né? Foi que as férias anteriormente poderiam ser divididas apenas em dois períodos de 15, né? Hoje pode ser dividido em 3 períodos. Eu acho que isso também é interessante. Na minha opinião, não prejudica o trabalhador e facilita a vida do empresário. Tem a questão das grávidas e lactantes, que é um tema polêmico, né? Mas que a gente também não deve ser romântico. Então, a mulher, quando engravidava, se tinha uma atividade minimamente insalubre, a Justiça do Trabalho e a legislação trabalhista dizia que ela não podia trabalhar ali, tinha que trabalhar em outro lugar. E havia um certo exagero realmente disso. Né? Então, hoje a legislação trabalhista permite que as grávidas e lactantes trabalhem em locais insalubres em grau mínimo ou médio de insalubridade. Sim. Isso causa a gente uma certa preocupação. Mas tem um adendo nesse aspecto que fala que poderão ser afastadas de uma atividade minimamente insalubre ou mediamente insalubre se for a pedido médico, se for por orientação médica. Então, a princípio, ela pode trabalhar numa atividade com grau de insalubridade mínima ou com grau de insalubridade média, desde que não haja um atestado médico que naquela circunstância pessoal daquela gestante, daquela empregada, daquela trabalhadora que esteja grávida, não possa trabalhar. Agora, em grau máximo, insalubridade em grau máximo, a legislação a protege. A contribuição sindical, que era obrigatória, Hoje já não é mais. Eu também acho que o trabalhador não deve ser obrigado a pagar uma contribuição sindical e obrigatoriamente ser sindicalizado. Isso é um direito do trabalhador, também concordo nesse aspecto com a reforma. Eu achei também uma coisa interessante, que parece ruim, mas eu não acho ruim, quando ele fala que as empresas podem contratar profissionais autônomos e mesmo que haja relação de exclusividade e de continuidade na prestação do serviço por esse profissional autônomo, Sei. que mesmo assim não cria vínculo trabalhista. Entendi. Eu acho interessante isso também. Por quê? Porque havia realmente um abuso por parte desses autônomos, que em virtude exatamente da continuidade da prestação de serviço, ele começava a acionar os empresários pedindo férias, terceiro e todas aquelas verbas trabalhistas, quando na verdade o empresário o contratou ou se utilizava daquele serviço como autônomo que aquele trabalhador sempre foi. Entendi. Também então sou favorável, ou seja, contratado como autônomo ele será, ainda que haja uma relação de exclusividade e de continuidade na prestação de serviço. Se o trabalhador não tiver, se ele for um bom profissional, ele não tiver de acordo com aquilo, ele simplesmente rescinde o contrato, né? É chamada home office, Sim. que são os trabalhadores que trabalham em casa. Sim. Eu achei muito interessante também. Isso pode disseminar, né, haver uma proliferação de empregos, né? Aquelas pessoas que estão desempregadas, que não têm nenhuma atividade, nenhuma fonte remuneratória, elas podem realmente serem contratadas para trabalhar em casa. E hoje, com a internet e o computador, isso é plenamente possível e ocorre muito. Pois eu também sou favorável a
a esse aspecto da reforma no que se refere ao home office, que são os trabalhadores que trabalham em casa por jornada de trabalho. O trabalho intermitente, né, também achei muito interessante, é o trabalho não contínuo. É quando o empregado é convocado, intermitente mesmo, quando aquela empresa, ou aquele empresário, ou aquele setor está precisando do trabalho seu, de profissional, por exemplo, Sim. durante algum tempo. Entendi. Então, ele sempre, quando precisa desse trabalho intermitente, que não precisa ser, mas de vez em quando, ele pode contratar você e você ser contratada como trabalhadora, ou como trabalhador intermitente. Sim. E você vai ganhar por horas trabalhadas. E eu achei isso excelente. E, além do mais, que eu achei até uma benesse dessa reforma, no que se refere ao trabalho intermitente, que é os trabalhadores nessas condições terão direito a férias, FGTS, Previdência e 13º proporcionais. Ajudou muitos empresários muitos empresários sem prejudicar os trabalhadores. Sim, achei muito interessante. Uhum. Tem um problema, tem uma questão do horário do almoço, que antigamente não, a CLT ainda determina que seja uma hora de almoço, e que você pode, no acordo coletivo, ou mesmo no contrato de trabalho, reduzir essa hora de almoço, reduzindo a jornada de trabalho no final do dia. Isso eu não gostei muito, porque a tendência, né, do empresário, nesse acordo coletivo ou nesse contrato de trabalho, diminuir a hora de almoço e diminuir 15, 20, meia hora na jornada de trabalho. Então, eu acho que é muito mais saudável para o trabalhador que ele tenha a sua 1 hora de almoço do que ter só meia hora e sair meia hora mais cedo. Então, eu acho que o trabalhador, aconselho o trabalhador a não aceitar isso, exigir aquela 1 hora de almoço. Isso aí, mas, de qualquer maneira, isso não é obrigatório. O trabalhador, o empregador vai decidir se tem 1 hora de almoço ou tem menos de 1 hora de almoço para sair mais cedo. Mas sabe como é que é, né? Quem precisa de emprego se subordina. Então, essa questão da hora de almoço, eu não estou muito favorável mesmo. E eu acho uma coisa também muito interessante. E olha que eu sou uma pessoa que tem uma forte inclinação a velar pelos menos favorecidos e para os empregos mais sofridos sociais. Eu sou com essa característica, mas achei muito interessante esse último item da reforma que eu separei para você, o Marcelo. O trabalhador que não comparecer, em relação às ações trabalhistas, sim, na Justiça do Trabalho, né? Que o trabalhador que não comparecer às audiências, ele entra, o trabalhador que não comparecer às audiências ou perder ações na Justiça terá que pagar custas processuais e honorários da parte contrária. Eu acho isso muito interessante, porque o que havia de trabalhador que ingressava com a ação na Justiça do Trabalho levianamente para ver o que dava, para ver o que dava, para ver se ele conseguia alguma coisa, e ingressava com aquelas ações e pedia mundos e fundos, e se ele tinha direito a R$100, ele pedia 1.000, porque de qualquer maneira, não é? Ele não pagava custas processuais e muito menos pagava os honorários do advogado da empresa. Sim. Então, ele tem consciência que tem direito só a 100 e pedia 1.000, porque para ele o mais que podia acontecer, ele não conseguia aqueles 1.000. Então, eu também fui favorável também a esse item da reforma para que dê ao trabalhador também responsabilidade quando for ingressar com alguma ação para a defesa e para a reivindicação dos seus direitos. Então, que o faça, sim, que continue procurando a Justiça do Trabalho para reivindicar e para pleitear os seus direitos, mas que o faça com responsabilidade, porque se não fizer com responsabilidade, vai pagar as custas do processo e os honorários do advogado do empresário. Então, eu acho realmente isso... Então finalizando, então, eu considero que na reforma como um todo, você veja que tem pequenos aspectos que pode ser que eu não concorde muito, mas são muito pequenos aspectos. No contexto geral, a reforma foi muito boa. Agora, o Congresso Nacional, a próxima legislatura e os próprios trabalhadores em si estarão atentos para ver se no futuro, passado daqui a 1, 2 ou 3 anos, vai se verificar se esta reforma, que foi muito boa no meu entender, na minha opinião, se precisa de algum ajuste. Eu agradeço, senhor, e até a próxima. Se Deus quiser. Tchau, gente. Obrigada.